Das cinzas surge a verdade. Spinoza. Você já parou para pensar? Mas pensar de verdade? Por que quase todas as culturas do mundo, em todos os cantos da história, compartilham exatamente o mesmo relato? O mesmo arquétipo. A história de um ser de luz que cai. Pense por um momento. Pense além do que lhe foi ensinado no catecismo ou na escola dominical. Os mesopotâmicos, milênios antes da Bíblia, já falavam de deuses rebeldes que desafiavam a ordem suprema. Os gregos, com sua sabedoria trágica, inventaram Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses, o conhecimento, a luz, para entregá-lo aos homens, e por isso foi brutalmente castigado por toda a eternidade. Os hindus escreveram sobre os Asuras, seres divinos que, movidos por orgulho, desafiaram os Devas e foram lançados nas profundezas. E, claro, os hebreus, e mais tarde os cristãos, nos contaram a história do anjo mais brilhante, o favorito, o portador da luz, que ousou se igualar ao Criador e foi arremessado ao abismo. Você realmente acredita que tudo isso é coincidência? Você acha que povos separados por oceanos e séculos, sem contato algum, magicamente inventaram a mesma estrutura de história, o mesmo aviso, o mesmo medo? Ou será que esta repetição incansável, este eco que atravessa a história, é a prova de algo muito mais profundo? A prova de que alguém, em algum momento muito antigo, descobriu que os mitos não servem apenas para explicar o mundo, mas para controlá-lo? Que os mitos podiam ser usados como correntes invisíveis. A figura de Lúcifer, o portador da luz, se tornou, na mente coletiva, o sinônimo absoluto do mal, o adversário, o inimigo da humanidade. Mas, se pararmos por um instante, se tivermos a coragem de desligar o piloto automático do medo que nos foi instilado desde o berço, veremos que essa associação não é nada além do resultado de milênios de manipulação teológica, política e psicológica. A palavra, que um dia significou esperança, o amanhecer, a primeira luz, o conhecimento que rasga a escuridão, foi metodicamente torcida, contaminada, invertida, até se tornar uma ameaça. Uma advertência sombria contra qualquer um que se atrevesse a pensar diferente, a questionar a autoridade, a buscar sua própria luz. Faça a si mesmo uma pergunta simples, mas perigosa. Quem ganha quando milhões de pessoas, gerações inteiras, são ensinadas a ter medo da luz? Quem se beneficia quando a busca pela verdade, a curiosidade intelectual, a autonomia do pensamento são rotuladas como o primeiro passo em direção à condenação eterna? Imagine por um instante que, desde o dia em que você nasceu, lhe dissessem que olhar para o sol é o maior dos pecados, que levantar a cabeça em direção à claridade é perigoso, um ato de rebelião contra o Criador, que o seu lugar seguro é na penumbra, na sombra, de cabeça baixa. O que aconteceria com sua visão do mundo? Você viveria com medo da luz. Você viveria convencido de que a escuridão é o lugar seguro, o lugar da obediência, o lugar da salvação. Você se tornaria um prisioneiro voluntário da caverna. Isso, exatamente isso, foi o que fizeram com o conceito de Lúcifer. Pegaram uma palavra pura, um conceito astronômico, a estrela d'alva, o planeta Vênus, e a contaminaram com séculos de dogma, medo e poder. A ironia é tão profunda, tão cáustica, que chega a ser poética. No livro do Apocalipse, o próprio Jesus é chamado de a resplandecente estrela da manhã. O mesmo título, o mesmo nome que séculos de teologia nos ensinaram a associar ao inimigo de Deus. Como isso é possível? Como o símbolo máximo do bem e o símbolo máximo do mal podem compartilhar o mesmo título luminoso? A resposta é simples, porque o título nunca foi maligno. A luz nunca foi o problema. O problema sempre foi quem a controlava. Mas não vamos nos adiantar, vamos retroceder.
O que significa realmente Lúcifer? Do latim, lux, lucis, luz e ferre, trazer, portar. Literalmente, o portador da luz, o transportador da iluminação. Não é o maior paradoxo da história humana que um título tão nobre, tão belo, tão essencial à própria vida tenha terminado associado ao príncipe das trevas, ao rei da escuridão? Que tipo de operação cultural, que tipo de engenharia social foi necessária para transformar o amanhecer em ameaça, o resplendor em inferno, o conhecimento em pecado? Essa operação não foi casual. Não foi um acidente de tradução, embora traduções equivocadas tenham sido a ferramenta. Foi o resultado de concílios que decidiram o que era verdade e o que era heresia. Foi o resultado de lutas de poder entre facções religiosas. Foi o triunfo da estratégia do medo sobre a curiosidade humana inata. Foi a consolidação de um sistema que precisava de um inimigo absoluto para justificar seu poder absoluto. E é aqui que começa a nossa pergunta central. A pergunta que este canal se propõe a explorar. E se Lúcifer nunca foi o diabo? E se a história que nos contaram sobre ele for, na verdade, uma das maiores e mais bem-sucedidas distorções da história do pensamento humano? Não estamos falando de um detalhe teológico menor, de uma nota de rodapé em um livro antigo. Estamos falando da construção do inimigo universal. A figura que serviu durante 2 milênios para justificar guerras santas, cruzadas, inquisições, a queima de mulheres em fogueiras, a perseguição a cientistas, a tortura de hereges e a obediência cega de bilhões de fiéis. Você percebe a magnitude disso? Se esta figura, o pilar central do medo, for uma fabricação, for um erro deliberado, então toda a arquitetura de controle construída sobre ela começa a balançar. O castelo de cartas começa a desmoronar. Pense no seguinte: por que os povos antigos, e especialmente as religiões monoteístas abraâmicas, precisavam inventar inimigos sobrenaturais tão poderosos? Por que cada civilização tem um mito de uma estrela brilhante que cai, de um ser que desafia a ordem e é punido de forma exemplar? Talvez, apenas talvez, o relato original não fosse religioso, mas político. Talvez não estivessem falando de anjos e demônios, mas de reis e tiranos, de impérios que se tornavam arrogantes e inevitavelmente caíam. Veja o famoso texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12. É o único lugar na Bíblia hebraica onde a palavra aparece. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Em hebraico, Helel ben Shachar. Por séculos, nos disseram que isso era a descrição da queda de Satanás. Mas leia o contexto. O capítulo inteiro não está falando de um anjo. Está falando de um homem, um rei. O texto é uma sátira, uma canção de zombaria contra a arrogância do rei da Babilônia, que se achava um deus e foi derrubado. Não era teologia, era poesia política. Foi somente séculos depois, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, que ele usou a palavra Lúcifer para traduzir Helel. E naquela época, Lúcifer era apenas o nome latino para o planeta Vênus, a estrela da manhã. Não tinha nenhuma conotação maligna, mas a semente estava plantada. Com o tempo, os pais da igreja, como Tertuliano e Orígenes, precisando de um antagonista cósmico para sua nova teologia do pecado original, pegaram essa sátira política e, misturando-a com mitos de anjos caídos do livro de Enoque, um livro que nem sequer foi incluído na Bíblia canônica, criaram o personagem. A sátira se tornou dogma. A poesia se tornou corrente. O mais fascinante é que, antes de se tornar o símbolo do mal, Lúcifer foi até mesmo nome de santo. Sim, você ouviu direito. São Lúcifer de Cagliari, um bispo do século IV, na Sardenha, que lutou ferozmente contra a heresia ariana e defendeu com tanta veemência a fé de Niceia
que foi perseguido e exilado pelo imperador. Ele foi considerado um santo por sua coragem. Ainda hoje, na Sardenha, celebra-se sua festa em 20 de maio. Como isso se encaixa na história oficial? Como é possível que um santo da Igreja Católica, um defensor da fé, compartilhe o nome com o suposto príncipe do inferno? A resposta é simples e devastadora. Porque o nome não tinha nada de maligno. O nome significava luz, clareza, a primeira centelha do dia. Foi a história posterior, a narrativa escrita pelos vencedores, a narrativa do poder institucionalizado que sequestrou a palavra e semeou a sombra sobre a luz. E agora eu lhe pergunto, se eles puderam torcer um nome a esse ponto, se puderam pegar um santo e um planeta e transformá-los no inimigo da realidade, que outras verdades eles manipularam? Que outras palavras foram sequestradas e transformadas no exato oposto do que significavam? Que outros conceitos luminosos foram demonizados para nos manter no escuro? Este é o coração da nossa busca. Não se trata apenas de reabilitar um nome. Trata-se de entender o mecanismo, o sistema que nos ensinou a desconfiar da nossa própria centelha interior, a temer o que brilha, a obedecer cegamente àqueles que dizem falar em nome de Deus, enquanto nos roubam a ferramenta mais divina que possuímos, a capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar a luz por nós mesmos. Vamos olhar para além da Bíblia, para os textos de Ugarit, escritos séculos antes de Isaías. Eles já falavam de um ser chamado Atar, o brilhante, que tentou usurpar o trono do Deus Supremo Baal, mas falhou e teve que reinar no submundo. Os gregos, como mencionamos, tinham Prometeu, punido não por orgulho, mas por amor à humanidade, por dar-lhes o fogo, a tecnologia, o conhecimento. Você percebe o padrão? O padrão se repete. Alguém traz luz, alguém traz conhecimento, alguém se atreve a questionar a hierarquia divina, alguém tenta entregar autonomia aos homens, e o castigo é brutal, exemplar, eterno. Será que o verdadeiro pecado, o pecado imperdoável, nunca foi o orgulho, a luxúria ou a inveja? Será que o verdadeiro pecado, aos olhos dos que controlam a narrativa, sempre foi a ousadia de iluminar os outros? A ousadia de dizer: você não precisa de mim, você pode ver por si mesmo. Pergunte-se, por que o conhecimento precisava ser punido? Por que Adão e Eva são expulsos do paraíso por comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Prometeu é acorrentado? Por que os vigilantes do livro de Enoque, que ensinaram astronomia, metalurgia e artes aos humanos, são sepultados sob a terra? A resposta é aterrorizante em sua simplicidade. Porque o poder não teme demônios. O poder não teme o inferno. O poder teme a luz. Ele teme aquela luz que abre os olhos dos povos e lhes mostra que eles não precisam de mediadores, que eles não precisam tremer de medo diante de ameaças eternas, que eles não precisam de um pastor para guiá-los, porque eles mesmos podem encontrar o caminho. O mito de Lúcifer é, no fundo, um espelho. Ele não reflete um demônio no inferno. Ele reflete a guerra eterna. A guerra entre o controle e a liberdade. Entre o dogma e a razão. Entre a obediência cega e a centelha divina que se atreve a perguntar: e se tudo isso for mentira? E aqui, neste exato ponto de ruptura, neste questionamento radical, aparece um pensador que, séculos depois, no auge da era das trevas dogmáticas, se atreveu a dizer o impensável. Um homem que olhou para o sistema e disse: talvez Deus não seja um rei zangado nas nuvens. Talvez não seja um juiz ciumento que condena eternamente suas criaturas por erros finitos. Talvez Deus não seja alguém. Talvez Deus seja tudo. Talvez Deus seja a própria natureza, o cosmos inteiro, a substância infinita da qual tudo é apenas uma modificação. A substância que não pode ser reduzida a dogmas, a livros,
a templos ou a instituições. Esse pensador foi Baruch Spinoza, e sua heresia foi tão grande, tão profunda, que ainda hoje ressoa como um trovão. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Os dois são a mesma coisa. Você percebe o quão radical é essa ideia? Você entende o que ela faz com o mito de Lúcifer? Se Deus é a natureza, se Deus é a totalidade do que existe, então não há nada fora de Deus. Não existe um reino celestial do qual se possa ser expulso. Não existe um abismo exterior para onde se possa ser lançado. Tudo o que existe, existe em Deus, incluindo a luz, incluindo o pensamento, incluindo a rebelião, incluindo aquilo que um dia eles chamaram de Lúcifer. Spinoza foi excomungado, rejeitado, amaldiçoado. Foi expulso da comunidade judaica de Amsterdã com o Sheren, a maldição mais violenta e terrível que poderia ser proferida. Seu crime? O mesmo crime de Prometeu, o mesmo crime de Lúcifer. Pensar demais, perguntar demais, negar-se a repetir fórmulas que sua razão não podia aceitar. Negar-se a acreditar em um Deus feito à imagem e semelhança das paixões humanas. Um Deus que se ira, que se arrepende, que castiga, que tem favoritos. Eles o chamaram de perigoso, chamaram-no de apóstata, chamaram-no de ateu, chamaram-no de endemoniado. Soa familiar? É exatamente o mesmo mecanismo. O mesmo mecanismo que séculos antes pegou uma sátira política sobre um rei babilônico e a transformou no príncipe das trevas. É o mesmo medo do pensamento livre, a mesma reação violenta e visceral contra qualquer um que acenda uma faísca de razão no meio da escuridão confortável da obediência. E talvez aqui, nesta intersecção, esteja a chave para entender toda essa complexa tapeçaria. Lúcifer, Prometeu, os vigilantes de Enoque, Spinoza, todos eles são versões de um mesmo arquétipo, o arquétipo do rebelde que se atreve a trazer luz, o portador da tocha. E todos, sem exceção, foram punidos, demonizados, silenciados, transformados em advertências vivas para o resto de nós. Porque nada, absolutamente nada, assusta mais um sistema de poder do que um homem ou uma mulher que pensa por si mesmo. E nada incomoda mais um sistema baseado no medo do que uma única centelha de liberdade racional que se expande como fogo entre as almas. Então, deixe-me perguntar mais uma vez, agora que temos essa perspectiva. E se Lúcifer nunca foi o inimigo? E se o verdadeiro inimigo sempre foi a ignorância? E se a ferramenta desse inimigo sempre foi o medo? Se for assim, então a história que herdamos não é um relato sagrado sobre a origem do mal. É um manual de controle. Um manual de instruções sobre como manter a humanidade de joelhos. E entender isso, entender profundamente esse mecanismo, não é um ato de blasfêmia. É o primeiro, e talvez o único, passo para a verdadeira libertação. Porque quando reconhecemos que a luz não é pecado, mas destino, descobrimos que aquilo que nos venderam como condenação é na realidade um convite para despertar. Imagine a Europa do século XVII, um continente banhado em sangue. Guerras religiosas que dizimaram populações inteiras. Católicos contra protestantes, protestantes contra anabatistas, todos contra os judeus. A Inquisição estava no auge do seu poder. Suas fogueiras ainda queimavam em praças públicas. A ideia de Deus não era uma fonte de consolo, era uma arma de poder. O dogma era o limite do pensamento, e quem ousasse cruzar essa linha invisível pagava com a vida, com a liberdade ou, na melhor das hipóteses, com o completo ostracismo. É nesse cenário, nessa panela de pressão de medo e dogma, que nasceu um homem destinado a desafiar tudo. Um homem que se atreveu a olhar para o céu sem medo e para a terra sem os filtros da superstição. Seu nome era Baruch Spinoza, e,
Como todos os rebeldes que vieram antes dele, como todos que ousaram portar uma luz diferente daquela oficialmente sancionada, ele foi imediatamente señalado, rejeitado e condenado como o pior dos hereges. Spinoza cresceu no coração da comunidade judaica de Amsterdã, uma comunidade formada por refugiados, pessoas que haviam fugido da Inquisição na Espanha e em Portugal. Sua infância foi cercada de orações, escrituras, tradições e, acima de tudo, do medo de um Deus ciumento e punitivo. Mas, desde muito jovem, Spinoza começou a fazer perguntas. Perguntas incômodas. Perguntas que faziam os mais velhos tremer. Ele perguntava: como pode um Deus que é, por definição, perfeito e infinito, sentir emoções humanas tão imperfeitas como ciúmes, ira ou arrependimento? Se Deus é perfeito, ele não muda. A ira é uma mudança. O arrependimento é uma mudança. Como pode o Criador do universo infinito se preocupar se um pequeno ser humano, em um pequeno planeta, comeu ou não comeu um determinado alimento em um determinado dia? Não seria mais lógico, mais racional, pensar que Deus não é um ele, mas um isso? Que Deus é a totalidade de tudo o que existe? Que não há nada fora de Deus? Essas perguntas, que hoje podem nos parecer filosóficas, eram dinamite pura em uma sociedade que se sustentava sobre o pilar do medo ao castigo divino. E foi precisamente essa faísca de razão, essa luz incômoda, que acendeu a sua condenação. Aos 23 anos de idade, a comunidade judaica de Amsterdã o expulsou com o xerem. A excomunhão foi lida na sinagoga, ao som do chofar. As palavras são de gelar o sangue. Maldito seja de dia, e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar-se, e maldito seja ao levantar-se. Maldito em seu sair, e maldito em seu entrar. Que o Senhor não o perdoe. Que a ira e o zelo do Senhor se acendam contra este homem, e que apague o seu nome de debaixo dos céus. A sentença foi tão feroz, tão absoluta, que nenhum membro de sua comunidade, nem mesmo sua própria família, podia chegar a menos de 4 côvados dele. Ninguém podia falar com ele. Ninguém podia ler seus escritos. Ninguém podia lhe prestar qualquer favor. Spinoza foi efetivamente apagado do mapa religioso e social. Ele foi lançado nas trevas. E aqui a analogia se torna impossível de ignorar. Assim como Lúcifer na tradição mítica, Spinoza foi arremessado ao abismo, não por ser mau, mas por iluminar demais, por trazer uma luz que o sistema não podia suportar. Mas o que exatamente Spinoza dizia que era tão intolerável? Sua ideia central, como mencionamos, era Deus sive natura, Deus ou a natureza. Para Spinoza, Deus não criou o mundo como um artesão cria um relógio. Deus é o mundo. Deus é a substância infinita e eterna da qual tudo, cada estrela, cada pensamento, cada folha de grama, é apenas uma modificação, um modo de ser. Deus não é um rei transcendente que governa de longe. Deus é a lei imanente que governa tudo por dentro. As leis da física, as leis da biologia, as leis da matemática. Essas são as vontades de Deus. Você percebe o que essa ideia faz com a mitologia tradicional? Se Deus é a natureza, se Deus é o todo, então todas as imagens de um anjo caído, de um inferno ardente, de um diabo com chifres e tridente, não são nada. São fantasmas. São superstições. São, nas palavras de Spinoza, ideias inadequadas, criadas pela imaginação humana, alimentadas pelo medo e usadas por instituições como correntes psicológicas. Se Deus é a natureza, não existe um fora para onde Lúcifer possa ser expulso. Não há lugar para um inimigo eterno, para um antideus, porque só existe uma única substância infinita. Não há queda do céu, porque tudo, o céu e a terra, são manifestações da mesma e única divindade. O que sim existe, e Spinoza foi claro sobre isso, é o medo humano, a ignorância.
a superstição e a necessidade que certas instituições têm de explorar esses medos para manter o controle. Foi precisamente contra esses mecanismos de servidão que Spinoza ergueu sua filosofia. Por isso, sua obra-prima, a Ética, foi banida. Seus livros foram colocados no Index Prohibitorum da Igreja Católica. Suas ideias foram difamadas como a blasfêmia mais perigosa já concebida. A luz, mais uma vez, incomodou profundamente os guardiões da escuridão. Aqui é onde a comparação se torna um espelho. Lúcifer, segundo a tradição, foi acusado de soberba, de orgulho, por querer elevar seu trono acima das estrelas, por querer ser como Deus. Spinoza foi acusado exatamente da mesma coisa, de orgulho intelectual, por querer pensar além dos limites impostos pelas escrituras sagradas, por ousar entender Deus através da razão pura. Lúcifer foi arremessado do céu. Spinoza foi arremessado do seio de sua comunidade. Lúcifer foi chamado de inimigo eterno de Deus. Spinoza foi chamado de ateu e inimigo da religião. Ambos foram demonizados não pelo que eram, mas pelo que representavam. A possibilidade assustadora de um pensamento livre que rompe as correntes do dogma. E, no entanto, o que Spinoza fez depois de sua excomunhão? Ele se afundou na desesperança? Buscou vingança? Pregou o ódio? Não. Ele viveu uma vida simples, quase monástica. Trabalhou silenciosamente como polidor de lentes ópticas para sobreviver. Uma bela metáfora. O homem que polia lentes para que outros pudessem ver o mundo com mais clareza. E nesse silêncio, ele escreveu algumas das obras mais revolucionárias da história da filosofia. Sua Ética não é um manual de medo. É um mapa para a liberdade. Em vez de falar sobre pecado e inferno, Spinoza falou sobre alegria e tristeza. Em vez de falar sobre demônios, ele falou sobre as paixões humanas que nos escravizam. Em vez de exigir obediência cega, ele falou sobre a necessidade de compreender as causas. Para Spinoza, a verdadeira salvação não era escapar de um castigo eterno inventado. A verdadeira salvação, a verdadeira liberdade, era se libertar da escravidão da ignorância, das paixões tristes, do medo. A salvação era viver de acordo com a razão. Pergunte-se, não é essa a mesma missão que os mitos mais antigos atribuíram a Lúcifer? O portador da luz. Aquele que traz conhecimento. Aquele que rompe com o que está imposto. E por isso, inevitavelmente, é condenado. Aqui vemos o padrão se repetindo com uma clareza cristalina. Cada vez que alguém acende uma tocha na caverna escura dos dogmas, a resposta imediata do poder, dos que vivem de administrar as sombras, é tentar apagar essa centelha. É caluniar o portador da tocha. É chamá-lo de perigoso, de herege, de demônio. Porque um povo que pensa já não teme. E um povo que não teme é impossível de ser governado com correntes invisíveis. Vamos colocar isso em perspectiva. Enquanto a igreja e a sinagoga construíam e reforçavam a imagem do diabo como Lúcifer, a encarnação do mal cósmico, Spinoza, em seu pequeno quarto em Haia, estava desmontando a própria raiz desse mito com a pura lógica. Ele perguntava: como pode um ser infinito ter inimigos? Como pode o eterno ser ameaçado pelo temporal? Como pode a luz ser vencida pela escuridão, se a escuridão não é uma coisa em si, mas simplesmente a ausência de luz? Você não combate a escuridão com uma espada. Você simplesmente acende a luz e a escuridão desaparece. Essas perguntas, tão claras que até uma criança pode entendê-las, derrubam séculos de retórica teológica em um único instante. E, no entanto, foram consideradas as ideias mais perigosas do mundo. Por quê? Porque uma criança que entende que o medo não tem fundamento lógico já não se ajoelha diante do dogma. Ela se levanta. É aqui que começamos a ver como o mito de Lúcifer e a filosofia de Spinoza se entrelaçam como espelhos. Ambos são, em essência, histórias sobre rebelião,
rebelião contra narrativas impostas. Ambos mostram que a queda não é um castigo divino por um pecado moral, mas a consequência política de se atrever a pensar diferente. E ambos nos obrigam, hoje, a fazer a pergunta fundamental: quem define o que é luz e o que é escuridão? Quem decide qual conhecimento é permitido e qual conhecimento deve ser perseguido e demonizado? Quem tem tanto medo de perder o controle a ponto de precisar transformar a própria clareza da razão no inimigo número 1 da humanidade? Spinoza pagou um preço altíssimo por sua liberdade. Viveu isolado, incompreendido por quase todos e morreu jovem, aos 44 anos, ironicamente, talvez envenenado pelo pó de vidro das lentes que ele polia. O instrumento de sua liberdade foi o instrumento de sua morte. Mas seu pensamento sobreviveu. Seu pensamento se recusou a morrer. Como Lúcifer nos mitos, Spinoza não foi destruído. Ele foi semeado. E séculos depois, sua ideia radical de que Deus é a natureza, de que a razão é a nossa única luz, continua brilhando como uma heresia viva, desafiando todos aqueles que insistem em aprisionar o infinito dentro de um livro, de um templo, de uma instituição ou de um único nome. Então, voltemos à pergunta inicial. O que significa realmente ser um portador de luz? É um pecado, como disseram os concílios? Ou é o nosso destino mais elevado, como intuíram os filósofos? Se a luz incomoda tanto, se a clareza fere os olhos daqueles que preferem governar desde a sombra, não será essa a prova definitiva de que estamos no caminho certo? Spinoza entendeu isso. Sua rebelião não foi para destruir a religião, foi para desnudá-la de suas superstições. Sua heresia não foi insultar a Deus, foi devolvê-lo à sua verdadeira e incompreensível grandeza, o universo mesmo. Um universo sem intermediários, sem advogados de defesa e, acima de tudo, sem medo. E aqui está a ironia suprema, o segredo final. Enquanto os dogmas insistiam em pintar Lúcifer como o príncipe do mal, Spinoza nos lembrava que a verdadeira divindade está em cada árvore, em cada pedra, em cada átomo que vibra. Em outras palavras, a luz nunca deixou de brilhar. Foram os homens que, por medo, decidiram chamá-la de pecado. Vamos parar por um momento. Vamos respirar fundo e pensar com calma, usando a ferramenta que eles tanto tentaram demonizar: a nossa razão. Se realmente existisse um ser chamado Lúcifer, um anjo perfeito, o mais sábio, o mais belo, criado diretamente pela mão de um Deus onisciente e onipotente, como exatamente ele poderia se rebelar? Pense como uma criança curiosa, antes que o medo a ensine a não perguntar. Se Deus é onisciente, ele sabe tudo: passado, presente e futuro. Certo? Isso significa que, no momento em que ele pensou em criar esse anjo, ele já sabia, com certeza absoluta, que o anjo iria se rebelar. Ele já sabia de toda a dor, todo o sofrimento, todas as guerras e todo o mal que supostamente viriam dessa rebelião. Então, por que ele o criou? Se eu sei que uma faísca vai incendiar minha casa, eu não acendo a faísca, a menos, claro, que eu queira que a casa pegue fogo. Se Deus criou Lúcifer sabendo que ele cairia, isso não faria de Deus o autor último da queda? O responsável direto pelo mal? Vamos mais longe. Se Deus é onipotente, todo-poderoso, como ele pode ter um adversário? A própria palavra adversário implica uma luta, uma disputa, uma oposição de forças. Como pode o finito se opor ao infinito? Como pode uma criatura desafiar seu Criador? Imagine um oceano infinito, e dentro dele, uma única gota d'água decide se rebelar. Ela decide enfrentar o oceano. A ideia é absurda, é ridícula. A gota é o oceano. Ela não pode lutar contra aquilo que a constitui. Da mesma forma, se Deus é tudo, como Spinoza sugeriu, ou mesmo se ele é apenas o Criador Todo-Poderoso, como uma criatura pode desafiá-lo?
seria como um pensamento na sua mente tentando declarar guerra contra você. Não faz sentido lógico. No entanto, durante milênios, nos foi dito que um anjo poderoso desafiou Deus, travou uma guerra no céu e foi derrotado. A pergunta não é se a história é verdadeira. A pergunta é: por que nós aceitamos uma história tão fundamentalmente incoerente, tão ilógica, sem questionar? A resposta é simples: porque o medo desliga a razão. Observe outra contradição. Segundo a tradição, Lúcifer caiu porque queria ser como Deus. O pecado da soberba. Mas o que isso significa em termos práticos? O que é ser como Deus? Se Deus é infinito, onisciente e onipotente, não é possível ser como Ele. É uma impossibilidade lógica. É como dizer: eu quero ser mais alto que o infinito. É uma frase que não significa nada. A suposta soberba de Lúcifer se parece muito mais com um conto moral, uma fábula, uma história inventada para assustar crianças desobedientes, do que com uma descrição séria de um evento cósmico. É como a história do bicho-papão. Não desobedeça ou o bicho-papão te pega. Não questione a autoridade, não queira saber demais, ou você se tornará como Lúcifer e cairá no fogo eterno. O mecanismo é idêntico. Histórias desenhadas não para descrever fatos, mas para ensinar obediência. Agora, observe esta outra falha. Segundo a tradição, Lúcifer, em sua rebelião, arrastou consigo 1/3 das hostes celestiais, 1/3 dos anjos. Pense nisso. O céu é, por definição, o lugar da perfeição, o lugar da presença direta de Deus, um lugar onde não há dor, não há dúvida, não há mal. Como é que, nesse ambiente de perfeição absoluta, 1/3 dos seres perfeitos foi capaz de ser corrompido? Que tipo de paraíso é esse onde a rebelião é contagiosa? Se a perfeição pode ser corrompida, então ela nunca foi perfeição. E que tipo de Deus governa um reino celestial tão frágil, tão instável, que basta um discurso sedutor de um anjo para que 1/3 do seu governo desmorone? É como dizer que o arquiteto mais sábio do mundo construiu uma casa de platina que desaba com um simples sopro. Você percebe o absurdo lógico? Outra pergunta simples, mas letal para o mito. Onde, exatamente, está escrito na Bíblia que Lúcifer é o diabo? Onde está a passagem que diz: Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou, seu nome mudou para Satanás e ele agora governa o inferno? Procure. Você não vai encontrar, em lugar nenhum. Como vimos, a única menção a Lúcifer, ou Helel, em Isaías 14, é uma sátira política contra um rei humano. A palavra Satanás, no Antigo Testamento, não é um nome próprio, é um título. Ha-Satã significa o adversário, o acusador. É um papel, uma função, como um promotor de justiça. No livro de Jó, Satanás aparece na corte celestial, trabalhando para Deus, com a permissão dele, para testar a fé de Jó. Ele não é o inimigo de Deus. Ele é parte do sistema. Foi somente muito tempo depois, no Novo Testamento, e principalmente nos escritos dos pais da Igreja, que essas duas figuras distintas, a sátira política de Lúcifer e o papel de Satanás, foram fundidas. Elas foram costuradas, misturadas com o mito grego de Prometeu e com as lendas de anjos caídos do livro de Enoque. O resultado foi um Frankenstein teológico. Um personagem inventado, um bicho-papão cósmico, criado para ser o bode expiatório de todo o mal do mundo. E o inferno? Se Lúcifer foi castigado com o fogo eterno, que sentido isso faz? Um anjo é um ser espiritual, imaterial. Como o fogo material pode queimar um espírito? Como se queima o que não tem corpo? E como se mede um castigo em anos ou eternidade, se estamos falando de seres que, supostamente, existem fora do tempo linear? Aqui vemos o mesmo padrão de novo. Metáforas poéticas, como fogo, símbolo da dor da consciência, da angústia, ou trevas exteriores, símbolo da ignorância,
sendo ensinadas de forma literal. E quando você transforma uma metáfora em um fato literal, você não cria verdade. Você cria uma corrente. Você cria uma ferramenta poderosa para assustar e controlar os ingênuos. Faça a si mesmo mais uma pergunta. Se Lúcifer é tão intrinsecamente mau, por que seu nome significa portador da luz? Por que um bispo santo, São Lúcifer de Cagliari, levou esse nome com honra até a morte? E o mais chocante de tudo, por que o próprio Jesus, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, se autodenomina a resplandecente estrela da manhã, o exato significado de Lúcifer? Acaso Deus se contradiz? Acaso Deus permitiria que seu próprio filho compartilhasse um título com o seu inimigo supremo? A resposta é evidente, e é a mesma que encontramos antes. O nome não era mau. O conceito não era maligno. Eles o tornaram mau. Eles o contaminaram. Eles o inverteram. O que um dia significou clareza, esperança e o amanhecer, foi deliberadamente sujado para fins de controle político e religioso. Não foi uma revelação divina, foi uma operação psicológica. Vamos pensar na lógica da própria queda. Se Deus venceu Lúcifer na suposta guerra celestial e o arremessou à terra, que tipo de estratégia é essa? Pense nisso. Um rei derrota um traidor, o ser mais perigoso e corruptor do universo. E, em vez de aprisioná-lo, aniquilá-lo ou contê-lo, ele o joga exatamente onde? No meio de suas criaturas mais novas e vulneráveis, os seres humanos. Que sentido isso faz? É como se um médico encontrasse o vírus mais letal do mundo e, em vez de contê-lo no laboratório, decidisse soltá-lo em todos os reservatórios de água da cidade. E pior, se, como diz a tradição, Lúcifer agora governa este mundo, se ele é o príncipe das potestades do ar, isso não significa, na prática, que Deus perdeu? Que Deus entregou seu projeto mais precioso, a humanidade, nas mãos do seu maior inimigo? Essas perguntas incomodam. Elas incomodam profundamente, porque elas colocam em evidência o que sempre foi, desde o início, um mito incoerente, uma narrativa frágil, desenhada não para explicar a realidade, mas para impor obediência. O mesmo acontece com a imagem popular do diabo. Chifres, patas de bode, um rabo pontudo, olhos de fogo. Onde está essa descrição nos textos bíblicos? Em lugar nenhum. É um colage, é um pastiche de mitologias pagãs. Os chifres e as patas de bode vêm do deus grego Pan, o deus da natureza e da fertilidade. As asas negras vêm dos demônios mesopotâmicos. A imagem do diabo que conhecemos é uma colagem cultural, um Frankenstein montado pela arte religiosa medieval para aterrorizar camponeses analfabetos. E, no entanto, bilhões de pessoas, por séculos, tremeram de medo diante dessa caricatura. Que prova maior nós precisamos de que o medo coletivo, quando bem administrado, é a ferramenta mais poderosa de controle que existe. Aqui, finalmente, chegamos ao ponto mais importante de todos. O mito de Lúcifer não foi criado para descrever um fato cósmico. Ele foi criado para domesticar o pensamento humano. A mensagem oculta, a mensagem subliminar por trás da história é clara como cristal. Não se atreva a questionar. Não se atreva a querer saber mais do que lhe é permitido. Não busque conhecimento por conta própria. Não confie na sua própria razão. Não deseje ser como Deus, ou seja, não deseje ser autônomo, livre, consciente. Porque, se você fizer isso, você terminará como Lúcifer, caído, maldito, condenado ao fogo eterno. É um conto de advertência, uma fábula moral, como as que contamos às crianças para que não se aproximem do fogo ou não falem com estranhos. Mas este conto foi usado para manter nações inteiras, civilizações inteiras, na penumbra da obediência, com medo de dar um passo em direção à luz. Você consegue ver agora?
O verdadeiro inimigo, na narrativa do poder, nunca foi um anjo de chifres. O verdadeiro inimigo sempre foi e continua sendo a luz do pensamento livre. E aí reside a ironia final e mais trágica. Enquanto nos dizem que Lúcifer caiu por orgulho, o verdadeiro orgulho é o daqueles que pretendem ser os únicos porta-vozes de um Deus infinito. Enquanto nos dizem que Lúcifer é o pai da mentira, a maior mentira foi demonizar um nome que significava luz. Enquanto nos dizem que Lúcifer é o adversário, o verdadeiro adversário de um ser humano que busca a liberdade é o medo que nos impede de abrir os olhos. Pergunte-se, o que aconteceria se de repente todos nós parássemos de ter medo da luz? O que aconteceria se milhões de pessoas começassem a pensar como Spinoza, a ver Deus não como um juiz ciumento, mas como o próprio cosmos, racional e belo? O mito se dissolveria em um instante. As correntes cairiam. E então, a verdade incômoda se revela. Lúcifer não é um demônio. Lúcifer é um espelho. Ele reflete o nosso impulso mais profundo, mais nobre e mais humano. O desejo de saber. A necessidade de buscar mais. A coragem de nos rebelarmos contra a injustiça e a tirania. A vontade de iluminar o que está oculto. E como todo espelho, ele pode ser assustador. Especialmente para aqueles que não querem se ver. Ou para aqueles que não querem que você se veja. Por isso, o demonizaram. Não porque ele fosse mau, mas porque ele mostrava demais. E um povo que vê demais, que entende demais, já não se deixa governar com correntes invisíveis. Quando falamos do mito de Lúcifer, a maioria das pessoas o imagina como um fato literal, um evento histórico, um anjo real, com asas de luz, que travou uma batalha cósmica em um reino celestial e foi fisicamente arremessado por Deus em direção à Terra. É uma imagem poderosa, cinematográfica. Mas se analisarmos essa cena, não com os olhos do medo ou do dogma, mas com os olhos frios da história, da arqueologia e da ciência, essa cena se desfaz. Ela se dissolve como um castelo de areia na maré. Porque a evidência arqueológica, a evidência linguística e a evidência antropológica nos mostram uma coisa completamente diferente. Não estamos diante de um fato real. Estamos diante de uma construção simbólica, uma metáfora que foi, ao longo dos séculos, deliberadamente deformada até se solidificar como dogma. Vamos começar pela arqueologia. No século XX, na década de 1920, arqueólogos escavando na Síria descobriram as ruínas de uma antiga cidade-estado cananeia chamada Ugarit, uma cidade que foi destruída há mais de 3.200 anos, muito antes de a maior parte do Antigo Testamento ser escrita. Nesses textos, escritos em tábuas de argila, eles encontraram mitos, que são ecos perturbadores do que viria depois. Eles encontraram a história de um deus menor, chamado Atar, cujo epíteto era o Brilhante. Atar, o Brilhante, tentou usurpar o trono do Deus Supremo, Baal, enquanto este estava ausente. Ele tentou se sentar no trono, mas seus pés não alcançaram o chão. Ele era pequeno demais. Vendo que não podia ocupar o lugar do Deus Supremo, ele desceu e foi reinar sobre o submundo. Você está ouvindo isso? 1000 anos antes de Cristo, já existia a história de um ser brilhante que tentou tomar o trono divino, falhou e foi associado ao submundo. A história que Isaías usou contra o rei da Babilônia não era nem original. Era um mito cultural comum no Oriente Médio, uma metáfora para a ambição política. Não era um demônio. Era uma metáfora astronômica e política. A própria astronomia confirma isso. O planeta Vênus, que os latinos chamavam de Lúcifer e os hebreus de Helel, é a estrela da manhã. Ele aparece brilhante, glorioso, pouco antes do amanhecer, como se quisesse desafiar o próprio Sol. Mas assim que o Sol, a verdadeira fonte de luz, se eleva no horizonte, Vênus desaparece.
ele cai do céu. Ele é ofuscado. Isaías não estava descrevendo a rebelião de um anjo. Ele estava usando um fenômeno astronômico perfeitamente conhecido, que já era tema de mitos locais, como uma sátira poética para dizer ao arrogante rei da Babilônia: você se acha o brilhante, mas assim como a estrela da manhã desaparece diante do sol, você também desaparecerá. Em outras palavras, o que hoje bilhões de pessoas repetem como uma doutrina eterna sobre a origem do mal não era nada mais do que poesia política baseada na observação do céu. Vamos avançar para a história. Como dissemos, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV, ele usou a palavra Lúcifer para traduzir Helel ben Shachar. Mas, no tempo de Jerônimo, Lúcifer não significava o diabo. Era simplesmente o nome técnico, astronômico, para o planeta Vênus. Os primeiros cristãos usavam essa palavra sem nenhum problema. Como vimos, eles a usavam até para falar de Cristo. Mas, com o passar dos séculos, essa tradução linguisticamente inocente foi contaminada. Ela foi misturada com as lendas apócrifas, especialmente o livro de Enoque, que falava de anjos vigilantes que desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram conhecimentos proibidos. O resultado dessa fusão foi devastador. Uma palavra astronômica e poética foi sequestrada e se tornou o nome próprio do inimigo de Deus. Não é incrível? Não é aterrorizante como um simples erro de associação, um telefone sem fio teológico, pode transformar a história espiritual de toda a humanidade? Agora, olhemos para a antropologia. Em quase todas as culturas humanas, encontramos mitos de tricksters, ou de seres que caem do céu. Como já citamos, os gregos tinham Prometeu, castigado por roubar o fogo divino. Mas também tinham Ícaro, que voou perto demais do sol com asas de cera e caiu no mar. Uma lição sobre a hubris, a arrogância. Os sumérios falavam de Anzu, um pássaro divino que rouba as tábuas do destino do deus Enlil e é derrotado. Na mitologia hindu, os Asuras, embora divinos, se rebelam constantemente contra os Devas e são arremessados ao abismo. O que isso nos diz? Isso nos diz que a história de um ser luminoso que se eleva demais, desafia a ordem e é castigado, não é uma revelação divina exclusiva do cristianismo ou do judaísmo. É um padrão cultural universal. É um arquétipo. É uma metáfora poderosa para a rebelião humana, para a tensão entre a ordem e o caos, entre a ambição e os limites impostos pelo poder. Lúcifer não é mais do que a versão hebraico-cristã de um mito muito, muito mais antigo. Até mesmo a biologia e a neurociência moderna nos ajudam a desmontar a ideia literal. O mito nos fala de anjos, seres supostamente perfeitos e puramente espirituais, que sentem emoções intensamente humanas: orgulho, ciúmes, inveja, ira. Mas pense nisso. O que são essas emoções? A ira é uma explosão de adrenalina e noradrenalina. A luxúria, uma tempestade de dopamina e testosterona. Os ciúmes, um coquetel complexo de cortisol, serotonina e ocitocina. Essas são reações químicas. Elas dependem de um cérebro límbico. Elas dependem de glândulas. Elas dependem de um corpo material. Como pode um ser puramente espiritual, imaterial, sentir emoções que dependem fundamentalmente de hormônios e neurotransmissores? A própria descrição da queda revela que o mito não é um relato cósmico. É uma projeção. É um espelho de nossas próprias paixões, de nossos próprios cérebros de primatas projetados no céu. O mito de Lúcifer não é sobre um evento sobrenatural. É um espelho profundo de nossas próprias lutas internas. A física também torna a história literal insustentável. Se falamos de um céu como um espaço físico, onde exatamente essa guerra aconteceu? Em qual galáxia? Em qual nebulosa Deus e seus anjos se enfrentaram? O universo observável, que podemos medir,
tem 13,8 bilhões de anos de história e trilhões de galáxias. Não há nenhum registro nas estrelas, nenhuma assinatura de energia, nenhuma evidência de uma batalha cósmica de proporções divinas. O que nós vemos são supernovas explodindo, buracos negros devorando estrelas, galáxias colidindo. Vemos a dança eterna e impessoal da matéria e da energia, governada pelas leis que Spinoza chamaria de Deus. O universo não precisa de demônios para ser grandioso, complexo e, por vezes, aterrorizante. E, no entanto, durante séculos, fomos ensinados a temer uma guerra invisível que, segundo todas as evidências, nunca aconteceu fora da imaginação humana. Façamos uma comparação visual. Imagine uma criança que tem pavor da escuridão. Ela tem certeza absoluta de que existem monstros debaixo da cama. Ela vive aterrorizada, não consegue dormir, não ousa colocar o pé no chão. Mas um dia, ela toma coragem. Ela acende a luz. Ela se ajoelha e olha debaixo da cama. E descobre que não havia nada lá. Apenas sombra. Apenas a projeção de seus próprios medos. Assim funciona o mito de Lúcifer. Um monstro invisível, criado pela imaginação e alimentado pelo dogma, usado para manter as almas das pessoas sob controle. E quando nós, como humanidade, finalmente acendemos a luz da ciência, da história e da razão, e olhamos debaixo da cama do universo, o que encontramos? Nada. Apenas sombras. Sombras projetadas pelo nosso próprio medo da liberdade. A história confirma esse padrão de manipulação. O mito de Lúcifer não foi apenas uma história de ninar. Foi uma arma política. Durante a Idade Média e até a Idade Moderna, o mito foi usado para justificar as perseguições mais brutais. Cada rebelde intelectual, cada pensador livre, cada herege, era acusado de servir a Lúcifer. Cada mulher que entendia de ervas medicinais era uma bruxa que havia feito um pacto com o diabo. Cada camponês que ousava desafiar o poder do clero ou do senhor feudal era acusado de estar possuído. Que estratégia de controle pode ser melhor do que ter um inimigo invisível, onipresente, a quem se pode culpar por absolutamente tudo? Se há uma seca, é culpa de Lúcifer. Se há uma peste, é culpa de Lúcifer. Se há uma rebelião contra impostos injustos, é obra de Lúcifer. Se alguém começa a pensar demais e a fazer perguntas como as de Spinoza, é porque o diabo o enganou. Assim, o mito funcionava como um coringa perfeito, um mecanismo infalível para silenciar qualquer tipo de dissidência, qualquer tipo de pensamento crítico. E aqui chegamos ao ponto mais inquietante. Por que foi tão necessário, por tantos séculos, manter vivo o medo de Lúcifer? A resposta vem da psicologia. O medo é, de longe, o mecanismo mais eficaz de obediência. A psicologia moderna, especialmente a psicologia evolucionista, explica isso. O cérebro humano tem vieses cognitivos profundos que nos tornam vulneráveis ao medo. Nós somos programados para preferir acreditar em um perigo invisível do que aceitar a incerteza. É melhor acreditar que há um tigre na moita e estar errado, do que não acreditar e ser comido. O mito de Lúcifer explodiu esse viés cognitivo em escala global. Eles nos convenceram de que havia um tigre cósmico, um inimigo eterno, invisível, espreitando em cada sombra, pronto para devorar nossa alma. E nos disseram que a única maneira de estarmos a salvo desse tigre era obedecendo. Obedecendo às instituições, obedecendo aos sacerdotes, obedecendo aos dogmas. Não era um relato espiritual. Era um mecanismo de controle político e social da mais alta eficiência. Então, vamos olhar para a imagem completa. Juntar todas as peças. Desde a arqueologia, vemos que o mito de um brilhante que cai é muito mais antigo e vem de Ugarit e da Babilônia. Desde a astronomia, entendemos que Lúcifer era apenas o planeta Vênus em sua dança poética com o Sol.
Desde a história e a linguística, comprovamos que a palavra foi mal traduzida, mal interpretada e deliberadamente fundida com outros mitos. Desde a antropologia, descobrimos que é um padrão cultural repetido em todo o mundo para explicar a ambição. Desde a biologia e a neurociência, entendemos que as paixões atribuídas a anjos são projeções puramente humanas. Desde a física, confirmamos que não há guerras cósmicas registradas na estrutura do universo. E, desde a psicologia, vemos com clareza cristalina como esse mito foi usado como uma ferramenta de manipulação e controle por séculos. O que sobra do mito, então? O que resta quando a luz da razão o ilumina? Nada. Nada sólido. Apenas um emaranhado de símbolos, metáforas, projeções e manipulações. Mas aqui está a ironia. Embora o mito não seja real em seu sentido literal, ele tem um poder imenso em seu sentido simbólico. Porque ele nos mostra, como um negativo de fotografia, o medo mais profundo que os sistemas de poder têm. O medo de que alguém, em algum lugar, decida iluminar demais. O medo de que alguém, como Spinoza, se levante e diga que Deus não é um juiz no céu, mas a própria substância racional do universo. O medo de que alguém, como Prometeu, decida entregar o fogo do conhecimento aos homens. O medo de que alguém, como o bispo Lúcifer de Cagliari, se enfrente ao poder estabelecido e se recuse a ceder. Esse, meus amigos, é o verdadeiro pecado imperdoável. O único pecado que o poder jamais perdoa. O pecado de portar a luz. E aqui, voltamos à nossa pergunta inicial. O que é mais crível? Que um anjo perfeito, em um céu perfeito, se rebelou contra um Deus onipotente por razões ilógicas, ou que os seres humanos, em sua luta por poder na Terra, inventaram essa história para domesticar o pensamento, para justificar sua autoridade e para demonizar seus inimigos? Se a ciência, a história, a lógica e a filosofia apontam todas na mesma direção, a resposta é evidente. Lúcifer nunca foi um demônio real. Ele foi um mito usado como arma. E o verdadeiro inferno, o único inferno que realmente existe, não está debaixo da terra, coberto de fogo e enxofre. O verdadeiro inferno está na mente. É a mente que vive aprisionada pelo medo. A mente que foi ensinada a ter pavor da sua própria luz. Quando olhamos para o mito de Lúcifer, geralmente o imaginamos como um relato puramente religioso, uma história antiga sobre teologia, sobre anjos e demônios. Mas, se o analisarmos com as ferramentas da psicologia moderna, descobrimos algo muito mais imediato e perturbador. Descobrimos que ele é, na verdade, uma máquina de controle mental. Um relato perfeitamente desenhado para operar dentro da psique humana, como um software invisível, um vírus, que manipula nossas emoções mais profundas, dirige nossos comportamentos e cria obediência sem a necessidade de nenhuma corrente física. E o mais surpreendente é que essa máquina, esse software, continua funcionando hoje. Séculos depois de ter sido inventado, ele ainda roda silenciosamente no subconsciente de nossa cultura. Pergunte-se, quais são as emoções primárias que a ideia de um anjo rebelde, condenado ao fogo eterno, desperta em você? Mesmo que você seja um cético, mesmo que você seja um ateu, a imagem cultural ainda ressoa. A emoção é o medo. Medo do castigo. Medo da dor. Medo da rejeição. Medo da condenação. Esse é o primeiro viés cognitivo que o mito explora. O medo avassalador do castigo. A psicologia nos diz que o medo é uma das forças mais primitivas e eficazes para moldar o comportamento. Uma criança não deixa de tocar no fogo porque ela entende a física da combustão e a termodinâmica da pele humana. Ela deixa de tocar porque ela tem medo da queimadura. Da mesma maneira, milhões de pessoas, por gerações, deixaram de pensar livremente, deixaram de questionar. Não porque entendessem a lógica complexa do dogma,
mas porque tinham um medo visceral do inferno. O mito funciona como um condicionamento operante em escala global. O segundo viés que ele explora é a culpa. O mito ensina que o pecado original de Lúcifer, o pecado que deu origem a todo o mal, foi o orgulho, a soberba, o desejo de ser como Deus. O que isso significa em termos psicológicos práticos? Significa que qualquer impulso de independência que você tenha, qualquer desejo de autonomia, qualquer momento de autoafirmação, qualquer centelha de criatividade ou ambição, pode ser imediatamente rotulado como soberba, como o pecado de Lúcifer. E o que acontece quando você cresce acreditando que seus pensamentos mais profundos, sua ambição mais natural, seu desejo de crescer e saber mais, são fundamentalmente suspeitos, são pecaminosos? Você aprende a sentir culpa. Culpa por ser você mesmo. Culpa por querer brilhar. Essa culpa se torna uma corrente interior. Uma coleira autoimposta, muito mais forte e eficiente do que qualquer prisão de pedra. Você não precisa de guardiões externos, porque você mesmo se torna seu próprio vigilante. Você não precisa de inquisidores, porque a sua própria mente se transforma em um tribunal permanente. Você aprende a se policiar, a reprimir sua própria luz antes que qualquer outra pessoa precise fazer isso. O terceiro viés que o mito explora com perfeição é a obediência cega à autoridade. O mito é claro. Lúcifer caiu porque ele não aceitou a hierarquia divina. Ele questionou a autoridade suprema. Qual é a mensagem subliminar para nós, os ouvintes da história? É simples. Não questione seus superiores. Não desafie a ordem estabelecida. Não critique aqueles que se proclamam os representantes de Deus na Terra. Este é exatamente o mesmo mecanismo psicológico que Stanley Milgram estudou em seus famosos e aterrorizantes experimentos sobre obediência na década de 1960. Milgram mostrou que pessoas comuns, normais, são capazes de administrar choques elétricos dolorosos e até letais em outra pessoa, simplesmente porque uma figura de autoridade, um cientista de jaleco branco, lhes disse para fazer isso. A tendência humana de obedecer à autoridade, mesmo quando ela vai contra a nossa própria moral, é chocante. O mito de Lúcifer funciona como um experimento de Milgram em escala planetária. Ele nos condiciona, desde a infância, a ver a rebeldia, questionar a autoridade, como o mal supremo, e a obediência cega, mesmo que a ordem seja ilógica ou imoral, como a virtude máxima, como o caminho para a salvação. O quarto viés utilizado é a esperança condicionada. O mito não funciona apenas com punição. Ele também usa o reforço positivo. Embora ele fale de uma condenação eterna para o rebelde, ele também oferece, como contraste, a recompensa eterna, o céu. É o clássico sistema de recompensa e castigo, a cenoura e o chicote. A psicologia comportamental, de Pavlov a Skinner, mostrou que o comportamento humano pode ser moldado e controlado de forma muito eficaz através desse sistema de reforços positivos e negativos. O medo paralisante do inferno, o chicote, e a promessa extasiante do paraíso, a cenoura, funcionam como um sistema de condicionamento pavloviano perfeito. Obedeça e você receberá luz e prazer eternos. Rebale-se e você será lançado na escuridão e na dor eternas. Você consegue ver a manipulação? A espiritualidade, que deveria ser um caminho para a libertação e para a verdade, é transformada em uma jaula de condicionamento comportamental. Vamos olhar para isso por um segundo do ponto de vista da neurociência. Cada vez que você sente medo, seu cérebro ativa a amígdala, o centro de alerta. Isso dispara uma cascata de hormônios de estresse, adrenalina, cortisol. O corpo se prepara para fugir ou lutar. O pensamento racional, localizado no córtex pré-frontal, é parcialmente desligado. Você não pensa com clareza quando está com medo. Você reage. Agora,
Imagine séculos inteiros, gerações e gerações de pessoas sentadas em bancos de igrejas escuras, ouvindo sermões vívidos sobre Lúcifer, sobre o fogo eterno, sobre demônios que espreitam em cada esquina, sobre a tortura sem fim que espera os pecadores. O que acontece com um cérebro coletivo que é submetido a essa dose constante de medo? Ele vive em um estado de alerta crônico. Ele se torna vulnerável à sugestão. O dogma não se incrusta na mente porque ele é lógico ou racional. Ele se incrusta porque ele é repetido, semana após semana, em um estado emocional de medo alterado. O dogma se instala não como uma ideia, mas como um trauma coletivo. Lúcifer deixa de ser um mito em um livro e se torna uma presença psicológica real, um fantasma na máquina que paralisa o pensamento crítico. E esse controle não se limita ao indivíduo. A nível social, o mito de Lúcifer funcionou e ainda funciona como uma ferramenta política magistral. Como mencionamos, todo dissidente, todo rebelde, todo filósofo que desafiava o status quo era imediatamente taxado de servidor do diabo, influenciado por Lúcifer. O que isso faz na mente coletiva? Cria um viés de associação automática, um atalho mental, pensar diferente, pencário perigoso, fazer perguntas, suspeito, criticar a autoridade, ser um aliado do inimigo cósmico. O resultado é o conformismo em massa. Ninguém quer ser o pária. Ninguém quer ser apontado na rua como herege ou endemoniado. Ninguém quer carregar o estigma do anjo caído. E assim, o povo se autocensura. O povo começa a vigiar seus próprios vizinhos. O povo, com medo do inimigo invisível, entrega voluntariamente sua liberdade em troca de uma segurança ilusória. Vamos usar uma comparação visual. Imagine um pastor que quer manter seu rebanho unido e dentro do cercado. Ele poderia construir muros altos, o que daria muito trabalho. Ou ele pode usar uma estratégia muito mais inteligente. Ele pode simplesmente espalhar a notícia de que, do lado de fora do cercado, existe um lobo terrível, cruel e faminto. O mito de Lúcifer é esse lobo inventado, um inimigo externo, sobrenatural, que força as massas a permanecerem juntas dentro do cercado seguro do dogma. Não importa se o lobo realmente existe ou não. O que importa é que o medo do lobo o torna real na mente das ovelhas. E assim, geração após geração, o rebanho caminha docilmente, junto, convencido de que do lado de fora da cerca, do lado de fora da obediência, só existem trevas, dor e morte. Aqui entra um elemento psicológico ainda mais profundo: o viés de conformidade. Experimentos clássicos de psicologia social, como os de Solomon Asch, mostraram que os seres humanos têm uma tendência avassaladora de se alinhar com a opinião da maioria, mesmo quando eles sabem que a maioria está objetivamente errada. Se todos ao seu redor, por séculos, dizem que Lúcifer é o diabo, quem é você para dizer o contrário? O preço da dissidência é ridiculamente alto: exclusão social, ridicularização, perseguição, condenação. Spinoza pagou esse preço. Giordano Bruno pagou esse preço com a própria vida na fogueira. E milhões de pessoas comuns, ao longo da história, pagaram esse preço em silêncio. O mito funciona como um muro de conformidade. Quem se atreve a pular o muro é imediatamente marcado como perigoso, como o outro. Mas há algo ainda mais inquietante. O mito de Lúcifer não apenas explora o medo do castigo e a culpa, ele também sequestra e distorce o desejo humano mais profundo e mais nobre, o desejo de transcendência. Dizem-nos que Lúcifer caiu porque queria ser como Deus. Mas pare e pense: o que é esse impulso? Não é esse o mesmo impulso que todos nós temos? O impulso de crescer? De superar nossos limites? De nos tornarmos melhores? De nos unirmos com o divino
com o cosmos, com o infinito? O mito pega esse desejo, o impulso mais nobre da alma humana, o desejo de saber, de crescer, de transcender, e o transforma no pecado capital. O pecado imperdoável. Ele o transforma em motivo de condenação eterna. E assim, aquilo que deveria ser o nosso motor espiritual mais nobre, o nosso conatus, como diria Spinoza, o nosso esforço para perseverar e aumentar nossa potência, é recoberto com uma camada espessa de culpa e medo. O próprio anseio por liberdade espiritual é demonizado. Não é essa a manipulação mais cruel de todas? Pense nisto. Se você nasce e cresce acreditando que a sua curiosidade natural é perigosa, o que acontece com a sua mente? Ela se atrofia. Se você acredita que o seu desejo de saber mais é satânico, o que acontece com o seu espírito? Ele se apaga. Se você acredita que a sua rebeldia natural contra a injustiça é uma condenação, o que acontece com a sua vida? Você se conforma. Esse é o verdadeiro triunfo psicológico do mito de Lúcifer. Ele não foi desenhado para encadear corpos. Ele foi desenhado para encadear almas. E essas correntes são infinitamente mais fortes do que qualquer grilhão de ferro, porque elas são feitas de nossas próprias emoções, de nossas próprias culpas, de nossos próprios medos. Mas há também um lado irônico e belo em toda essa manipulação. O mito foi tão poderoso, tão extremo em sua demonização da rebeldia, que ele acabou gerando o exato oposto do que buscava. Ao demonizar a rebeldia, ele criou gerações de rebeldes icônicos. Ao dizer não pense, ele acendeu em alguns o desejo insaciável de pensar. Ao dizer não busque a luz, ele fez com que alguns a buscassem com paixão ainda maior. Spinoza, Nietzsche, Giordano Bruno, Galileu, todos os grandes hereges da história. Todos eles foram filhos da suspeita. Todos eles olharam para o mito do anjo caído e disseram: espere um minuto, há algo aqui que não se encaixa. E esse gesto herege, esse gesto de parar e pensar, é, no fundo, a prova definitiva de que a luz da razão humana não pode, no final das contas, ser completamente apagada. Então, pergunte-se agora, quantas das culpas que você carrega, aí dentro, no silêncio da sua mente, provém de um mito que nunca foi real? Quantos dos seus medos foram semeados por séculos de sermões e tradições? Quantas vezes você calou a sua voz interior, a sua intuição, a sua razão, porque você teve medo de parecer orgulhoso? Por que lhe disseram que o orgulho era o pecado de Lúcifer? A psicologia nos mostra que o trauma coletivo é herdado. O medo do diabo, o medo do anjo caído, o medo do castigo eterno. Ele ainda está vivo, pulsando no inconsciente coletivo da nossa sociedade. Mas quando o olhamos de frente, quando o dissecamos com a lâmina fria da razão, descobrimos que o monstro não estava debaixo da cama. O monstro era a própria história sobre o monstro. Então, o que foi que realmente nos controlou por todos esses séculos? Não foi Lúcifer. Não foi um anjo caído. Foi o medo de sermos como ele. Foi a manipulação de nossas emoções mais básicas. Medo, culpa, obediência, conformidade, esperança. Esse foi o verdadeiro inferno. Uma prisão mental invisível, cujas grades são feitas de superstição. Uma prisão onde bilhões de pessoas caminharam docilmente, por vontade própria, com medo do lobo que nunca existiu. Mas quando você entende o mecanismo, quando você vê as engrenagens da máquina de controle, a corrente se rompe, o feitiço se quebra, porque você já não tem mais medo da luz. Porque você descobre, talvez pela primeira vez, que pensar não é soberba, mas a sua essência. Porque você compreende que o verdadeiro inimigo nunca esteve lá fora. O verdadeiro inimigo eram as narrativas que nos ensinaram a temer a nós mesmos. Até este ponto, nós desmontamos, peça por peça, o mito de Lúcifer. Nós vimos suas contradições lógicas fundamentais.
Vimos suas verdadeiras raízes nas culturas antigas da Mesopotâmia. Vimos como ele foi deformado por traduções equivocadas e interesses políticos. E vimos sua função devastadora como uma máquina de controle psicológico. E agora surge a pergunta inevitável. A pergunta que resta quando o castelo de cartas desmorona. Se Lúcifer nunca foi um anjo caído, se o diabo não existe como um inimigo cósmico, se tudo foi um artifício cultural e político para gerar medo, o que nos resta? O que fazemos com esse vazio? Como reinterpretamos, então, esse símbolo tão poderoso da luz demonizada? Aqui é onde a destruição do mito abre espaço para a revelação. A revelação alternativa. A possibilidade de olhar para a mesma história, mas com outros olhos, e descobrir que, por trás de todas as camadas de medo e manipulação, sempre houve uma verdade muito mais profunda, muito mais bela e muito mais libertadora. Essa verdade foi intuída por aqueles pensadores que, como dissemos, se atreveram a olhar para além do dogma. E ninguém fez isso de forma mais radical do que Baruch Spinoza. Para Spinoza, a ideia de um Deus-rei, sentado em um trono, cercado por anjos cantores e enfrentando um exército de demônios, era uma superstição infantil. Era uma projeção de nossas próprias sociedades feudais no cosmos. Ele propôs algo infinitamente mais grandioso e, ao mesmo tempo, mais simples. Deus não é um rei ciumento. Deus é a totalidade da existência. Deus é a natureza. Deus sive natura. O que isso significa na prática em relação ao mito de Lúcifer? Significa, como já tocamos, que não existe um fora. Não existe um afuera para onde um inimigo possa ser lançado. Não há céu fechado nem inferno subterrâneo. Tudo o que existe, absolutamente tudo, é uma expressão da divindade. Cada estrela, cada pedra, cada átomo, cada pensamento, até mesmo aquilo que as religiões chamaram de queda, de mal, de pecado, pertence ao mesmo e único tecido cósmico. Se entendermos isso, se realmente absorvermos essa ideia, Lúcifer deixa de ser um demônio. Ele não pode ser. Ele volta a ser, então, exatamente o que seu nome sempre significou: o portador da luz. Mas que luz? Não a luz de um anjo literal, mas a luz como símbolo, a luz da razão, a luz da clareza, a luz da consciência, a centelha que incomoda, a pergunta que rompe o silêncio confortável da ignorância. Imagine o universo, como Spinoza o via, como um oceano infinito de energia e matéria, governado por leis racionais e imutáveis. Cada um de nós é uma pequena onda nesse oceano. Cada onda é distinta, tem sua forma única, mas todas são feitas da mesma e única água. Dizer que uma onda é inimiga do oceano é um absurdo. Dizer que uma onda se rebelou contra o oceano é uma frase sem sentido. Da mesma forma, pensar que uma criatura, uma modificação finita da substância infinita, pode se rebelar contra o todo, contra Deus, é uma contradição em termos. O que pode acontecer é que algumas ondas brilhem mais, que algumas se elevem mais alto, que algumas reflitam a luz do sol, a luz da verdade, com mais intensidade. E esse resplendor, essa clareza, pode incomodar profundamente aqueles que preferem a penumbra, aqueles que têm medo da claridade. Nesse sentido, a revelação alternativa é esta: Lúcifer não é o inimigo. Lúcifer é a metáfora do impulso humano mais nobre, o impulso de se elevar, de alcançar, de compreender, de questionar. E ele foi castigado nos relatos míticos exatamente por isso, porque ele representa aquilo que o poder, por definição, mais teme: a autonomia. Spinoza dizia que a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, nasce do entendimento. Que quando nós compreendemos as causas das coisas, deixamos de ser escravos de nossas paixões, como o medo.
pense em como isso se encaixa perfeitamente na figura de Lúcifer. O que é portar luz, se não compreender? O que é iluminar, se não revelar as causas ocultas, revelar os mecanismos de controle? E, no entanto, essa clareza foi demonizada. Fomos ensinados, por milênios, que entender demais, que perguntar demais, que desejar saber demais era o pecado original. A revelação alternativa nos diz o exato oposto, que o verdadeiro pecado, se é que existe um, é viver na escuridão voluntária, é ter medo da razão, é renunciar voluntariamente à centelha divina da consciência que existe dentro de nós. Imagine por um instante que, desde criança, lhe tivessem contado a história oposta, que lhe tivessem dito: Lúcifer significa luz. Sua história é um aviso trágico sobre o que acontece quando o poder tenta apagar o conhecimento. O verdadeiro herói dessa história não é a autoridade que pune, mas a coragem daquele que busca saber, mesmo sabendo do castigo. Imagine que a lição moral não fosse obedeça ou você cairá, mas sim atreva-se a brilhar, mesmo que eles o condenem por isso. O que aconteceria com a sua visão do mundo? O que aconteceria com a sua liberdade interior? O mito deixaria de ser uma corrente e se tornaria um espelho. Em vez de o atemorizar, ele o inspiraria. Ele seria um lembrete de que cada rebelde, cada cientista, cada filósofo, cada artista, cada buscador, cada curioso, faz parte da mesma e longa linhagem de portadores de luz que, ao longo da história, incomodaram o poder. A física moderna, de forma poética, nos diz que somos feitos de poeira de estrelas. Literalmente, os átomos de carbono, oxigênio e ferro em seu corpo, em seu sangue, foram forjados no coração de estrelas que viveram e morreram há bilhões de anos, em explosões de supernova. Isso significa que nós, literalmente, carregamos a luz das estrelas dentro de nossas células. O fogo cósmico vive em nosso sangue. Se isso é um fato científico, como pode ser pecado desejar brilhar? Se já somos, em nossa essência, fragmentos de estrelas, como pode a luz ser sinônimo de condenação, se a luz é, literalmente, aquilo de que somos feitos? Aqui, a ironia se revela em sua totalidade. Aquilo que fomos ensinados a temer como nosso maior inimigo é precisamente o que constitui a nossa essência mais profunda. A biologia também nos lembra disso. A vida inteira neste planeta, cada folha de grama, cada animal, cada ser humano, depende fundamentalmente da luz do sol. A fotossíntese é, literalmente, o processo milagroso de transformar luz em vida. Como pode ser satânico aquilo que sustenta toda a existência? Lúcifer, o portador da luz, não é um inimigo. É uma metáfora da própria força vital que nos atravessa. Demonizá-lo foi, no fundo, um ato de demonizar a própria vida. Demonizar a curiosidade. Demonizar a energia. Demonizar a liberdade de crescer. E se voltarmos a Spinoza, encontramos uma chave final, ainda mais libertadora. Ele dizia que quem vive com medo é um escravo, e que a religião organizada, em sua maior parte, havia transformado Deus em um tirano, em um rei feudal, exatamente para manter os povos nesse estado de medo e escravidão. A revelação alternativa consiste em quebrar essa imagem, em estilhaçar esse ídolo. Em vez de ver Deus como um juiz que castiga, vê-lo como o próprio tecido infinito e racional da realidade. Em vez de ver Lúcifer como o inimigo, vê-lo como o símbolo da clareza da razão que se levanta contra a ignorância e a superstição. Em vez de temer, compreender. É aqui que a filosofia mais profunda encontra a espiritualidade mais autêntica. Porque aceitar Deus como natureza, como o todo, não significa negar o sagrado. Pelo contrário, significa expandi-lo. Significa que o céu não está em outro lugar,
em outra vida. O céu está aqui, agora. Significa que a divindade não se encontra trancada em templos de pedra ou em livros antigos. Ela se encontra no pulso do cosmos, no batimento do seu coração, no brilho de uma estrela distante e, acima de tudo, na centelha de uma ideia clara em sua mente. E se isso é verdade, então cada vez que alguém traz luz, cada vez que alguém se atreve a questionar um dogma, cada vez que alguém luta contra a tirania da ignorância, essa pessoa não está cometendo uma traição. Ela está, de fato, cumprindo seu destino divino. A revelação alternativa, portanto, é esta. Lúcifer não foi a queda. Lúcifer foi o símbolo roubado. O que eles demonizaram não foi um anjo. Foi o seu direito de pensar. O que eles enterraram sob camadas de medo e enxofre não foi uma criatura rebelde. Foi uma verdade simples, mas perigosa. A verdade de que você não precisa de intermediários para se conectar com o divino. A verdade de que dentro de você, dentro da sua própria razão, já existe luz suficiente para iluminar o seu caminho. Pergunte-se, quantos séculos mais nós, como espécie, aceitaremos que a clareza seja chamada de pecado? Quanto tempo mais permitiremos que a rebeldia contra a ignorância seja condenada como o mal supremo? Não é hora, finalmente, de recuperar a palavra? De devolver a Lúcifer seu verdadeiro e luminoso significado? Porque, no fundo, o que este nome sempre disse é exatamente o mesmo que Spinoza gritou ao mundo com sua filosofia: que a luz não pertence a uma elite, a uma instituição ou a um livro, que o universo inteiro está cheio dela, e que o dever de cada ser consciente não é temê-la, não é escondê-la, mas portá-la. O cosmos, visto pela ciência moderna, é um espetáculo de luz e energia. Galáxias que nascem, estrelas que explodem em supernovas, nebulosas que dão à luz novos sistemas solares. E nós, aqui, nesta pequena pedra azul, pequenas centelhas conscientes, observamos tudo isso. E perguntamos por quê? Perguntamos, como? Não é isso, exatamente isso, portar a luz? Não é a nossa curiosidade insaciável, o nosso desejo de mapear o genoma, de entender o buraco negro, de decifrar as leis da física? Não é tudo isso uma forma de rebeldia luminosa contra a escuridão da ignorância? Nesse sentido, a revelação alternativa é que Lúcifer somos nós. Nós somos os portadores da luz. Cada vez que questionamos o que nos foi imposto. Cada vez que acendemos a lâmpada da razão no meio do nevoeiro do dogma. Cada vez que dizemos, com coragem, eu quero saber mais. Eu quero entender por mim mesmo. Essa é a revelação. Não se trata de glorificar um personagem mítico. Se trata de compreender o símbolo. Se trata de quebrar o feitiço do medo e recuperar o nosso direito de primogenitura. O direito de brilhar. Spinoza entendeu isso quando disse que a liberdade humana consiste em viver de acordo com a razão. Nós o entendemos agora, quando reconhecemos que a maior e mais trágica manipulação da história foi nos fazer acreditar que a nossa própria luz era a inimiga. Lúcifer, então, não é o demônio que nos ensinaram a temer. É a metáfora do conhecimento proibido, da clareza que incomoda, da rebeldia que liberta. E se aceitarmos isso, se realmente internalizarmos isso, o mito deixa de ser uma corrente e se transforma em uma chave. A chave para sair da prisão mental. A chave para despertar do longo pesadelo do medo. A chave para, finalmente, abraçarmos a grandeza daquilo que realmente somos. Fragmentos do cosmos, poeira de estrelas, filhos da mesma energia que arde no sol. Portadores de luz. Pare por um instante. Respire fundo. Tudo o que nós percorremos até este exato momento não foi um simples exercício intelectual. Não foi uma aula de história ou teologia. Foi um caminho, uma jornada de desconstrução, um caminho em direção à revelação. Nós desmontamos o mito.
Nós expusemos suas raízes históricas, vimos suas manipulações linguísticas, desnudamos sua função brutal como uma máquina de controle psicológico. Nós vimos como um pensador corajoso como Baruch Spinoza se atreveu a olhar para o universo sem medo, e como a própria ciência moderna confirma que a luz, que a razão, não pode ser condenada. E agora, no final deste longo e intenso mergulho, resta o mais importante. Resta olhar para dentro, olhar para você e reconhecer aquilo que sempre esteve aí, esperando sob as camadas de medo e culpa. Porque se Lúcifer não é o demônio, se o inferno não existe, se a luz nunca foi a inimiga, então a conclusão é única, clara, inevitável e transformadora. Você mesmo é o portador dessa luz. Você é a centelha desse fogo eterno que as religiões organizadas tentaram, por milênios, ocultar sob camadas de dogma e culpa. Você é um fragmento desse cosmos infinito que Spinoza chamou de Deus, que os cientistas chamam de universo e que os poetas chamam de eternidade. Você não precisa que ninguém, nenhuma instituição, nenhum sacerdote, nenhum livro lhe dê autorização para brilhar. Você não precisa de mediadores que lhe digam se você é digno ou indigno. Você não precisa do medo do inferno para caminhar com retidão. Olhe para suas mãos. Elas são feitas de átomos. Átomos que nasceram no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Olhe para a sua respiração. Cada molécula de oxigênio que entra em seus pulmões foi produzida por plantas que, num milagre silencioso, transformaram a luz do sol em vida. Olhe para os seus pensamentos. O que eles são? Impulsos elétricos, chispas luminosas que percorrem as redes neurais do seu cérebro. Você não consegue ver? Tudo em você é luz. Você é, literalmente, poeira de estrelas que ganhou consciência. Você é um fragmento do universo que se tornou capaz de pensar sobre si mesmo, de se perguntar sobre sua própria origem. E, no entanto, fizeram você acreditar que essa luz, essa consciência, essa capacidade de perguntar era o pecado original. Fizeram você acreditar que a sua própria essência era a condenação. O mito de Lúcifer, como vimos, foi desenhado para que você tivesse medo do seu próprio resplendor, medo da sua própria mente. Mas a verdade, a revelação alternativa, é que o seu destino nunca foi ocultar essa centelha. Seu destino sempre foi deixá-la iluminar. O que aconteceria se milhões de pessoas, de uma só vez, deixassem de ter medo do conhecimento? O que aconteceria se, em vez de obedecer cegamente por medo do castigo, elas começassem a viver corajosamente pelo entendimento? O mundo, como o conhecemos, mudaria da noite para o dia. Os sistemas de poder baseados no medo, na culpa e na ignorância simplesmente se dissolveriam. Eles não teriam mais sobre o que se sustentar. E é exatamente por isso, por esse potencial revolucionário, que durante séculos se manteve viva a figura do anjo caído. Porque ele simboliza aquilo que os sistemas de controle não podem, de forma alguma, tolerar. Um ser humano livre. Um ser humano que pensa por si mesmo. Um ser humano que se libertou das correntes mentais. Spinoza dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, como um impulso infantil. A verdadeira liberdade é compreender por que se quer o que se quer. É agir não por paixão, como o medo ou o ódio, mas por razão. E esse é o próximo nível da luz. Não apenas questionar o dogma, mas entender. Quando você entende o mecanismo de controle, ele deixa de funcionar em você. Quando você entende as causas do medo, o medo perde seu poder. Quando você entende, você já não precisa que lhe digam o que temer, porque você vê com clareza. E essa clareza, essa capacidade de ver através da névoa da superstição, é exatamente o que, durante séculos, foi chamado de Lúcifer, o portador da luz. Veja que ironia profunda. Durante milênios,
Milhões de pessoas acenderam velas em templos escuros, em catedrais frias, convencidas de que a luz vinha de fora, convencidas de que a salvação vinha de autoridades, de livros sagrados, de instituições. Mas a luz, a verdadeira luz, sempre esteve dentro. Cada vez que você pensou diferente do grupo, cada vez que você sentiu que não se encaixava no molde, cada vez que o seu coração, a sua intuição, a sua razão gritaram: isso não pode ser toda a verdade, isso não faz sentido. Foi a sua centelha interior que falou. Foi a sua luz, não a luz de outros. E o que as instituições tentaram demonizar foi justamente isso: o seu direito inalienável de brilhar por conta própria. Você não precisa de intermediários para se conectar com o divino. Você não precisa de confessores que decidam o que é perdão e o que é culpa. Você não precisa temer um inferno geográfico que nunca existiu. A divindade, como Spinoza brilhantemente entendeu, está em cada batida do seu coração, em cada estrela do céu, em cada átomo que vibra em seu corpo. E quando você compreende isso, a maior heresia se converte na maior e mais profunda liberdade. Porque você já não vive sob a sombra do medo. Você passa a viver sob a clareza do entendimento. Imagine o mundo como a grande caverna de Platão. Durante séculos, a humanidade viveu acorrentada, olhando para as sombras projetadas na parede. Os sacerdotes, os guardiões da caverna, diziam: vejam, esses são os deuses, esses são os demônios, temam, obedeçam. E alguns poucos, ao longo da história, se atreveram a girar a cabeça. Se atreveram a olhar para a entrada da caverna. Se atreveram a ver que, lá fora, brilhava a luz ofuscante do sol, a luz da realidade, da razão. Esses foram os hereges, os rebeldes, os cientistas, os filósofos, os portadores de luz, e embora os outros prisioneiros os condenassem, embora os chamassem de loucos, de blasfemos, embora os chamassem de Lúcifer, embora os queimassem em fogueiras, aquilo que eles viram continua sendo a verdade. A verdade é que não há nada a temer na luz. A única coisa que devemos temer é a escuridão da cegueira voluntária. Você, que está ouvindo estas palavras agora, você percebe o que tudo isso significa? Significa que você nunca foi pequeno, você nunca foi indigno, você nunca foi um verme pecador por natureza, você nunca foi inimigo de Deus. Você sempre foi e sempre será parte do todo. O que aconteceu foi que lhe contaram uma história diferente. Lhe contaram uma história de medo para manter você dócil. Lhe ensinaram que questionar é pecado, que brilhar é soberba, que buscar a verdade por conta própria é perigoso. Mas agora você sabe. Você sabe que não era verdade. A verdade é que você foi criado pela própria natureza para iluminar. Você é uma centelha divina. E isso não é uma metáfora poética e vazia. É um fato físico e espiritual. Você é energia cósmica em movimento. Você é poeira de estrelas que ganhou consciência. Você é a natureza, Deus, para Spinoza, pensando sobre si mesma. E esse entendimento, essa autoconsciência, é o que as religiões chamaram de queda, o que os filósofos chamaram de heregia, o que os sistemas de poder chamaram de perigo, porque nada, absolutamente nada, ameaça mais um poder baseado na mentira do que um ser humano que finalmente sabe quem é. Você não é súdito de um juiz no céu. Você é parte integrante de um cosmos eterno, racional e infinito, que se desdobra em você e através de você. Você não é pecador por querer mais, por desejar luz, por pensar demais. Você é herdeiro de uma centelha que nunca, jamais, poderá ser apagada. Você não precisa do medo do inferno para ser moral. Você não precisa da promessa do céu para ser justo. Você só precisa compreender. Compreender, como Spinoza, que a verdadeira divindade está em você, está no seu próximo, está em tudo.
e que sua missão não é esconder sua luz com medo. Sua missão é expandi-la. Olhe para as estrelas na próxima vez que sair à noite. Pense que você não está olhando para fora. Você está olhando para sua própria origem. Pense que cada ponto brilhante naquele veludo escuro é um lembrete de que a luz nunca morre. Ela apenas muda de forma. Pense que, embora durante séculos tenham feito você acreditar que a luz era a inimiga, agora você sabe a verdade. A luz é a sua identidade. E quando você entender isso, não com a mente, mas com o coração, com a alma, você sentirá algo que nenhuma religião pode dar e nenhuma instituição pode tirar. Você sentirá a liberdade absoluta de ser quem você é. O clímax de toda esta revelação é simples, mas é o mais poderoso de todos. Você não é um escravo temeroso nas trevas. Você é um portador de luz. E essa luz não vem de fora. Ela não depende de mediadores. Ela não está condicionada por dogmas ou rituais. Ela está no seu ser, na sua respiração, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de pensar, na sua capacidade de criar. Isso é o que eles tentaram esconder de nós ao demonizar o nome de Lúcifer. Mas o que foi ocultado, o que foi enterrado, sempre volta a brilhar, especialmente quando alguém se atreve a procurar. E hoje, esse alguém foi você. Nós percorremos juntos uma jornada que poucos, muito poucos, se atrevem a iniciar. Nós fomos desde o mito de Lúcifer, contado como um dogma infantil de medo, até o seu completo desmonte, passo a passo. Vimos como um simples erro de tradução, misturado com lendas pagãs antigas e deliberadamente manipulado por séculos de política eclesiástica, se transformou em um dos relatos de controle mental mais poderosos e duradouros da história da humanidade. Nós exploramos a arqueologia, que nos mostra suas raízes em culturas muito anteriores. A ciência, que revela sua absoluta incoerência literal. A psicologia, que desnuda seus mecanismos cruéis de manipulação emocional. E a filosofia de Baruch Spinoza, que nos deu a chave, a porta de saída para uma visão de mundo mais profunda, mais racional e infinitamente mais libertadora. E agora, no final deste caminho, resta a pergunta mais importante de todas, a única que realmente importa. O que você fará com esta luz? Porque no final das contas, esta jornada nunca foi sobre Lúcifer, o personagem. Nunca foi sobre um anjo literal, nem sobre um demônio de chifres. Nem sequer foi apenas sobre um mito antigo. Esta jornada foi sobre o que esse símbolo sempre representou: o conflito eterno entre a escuridão do medo e a claridade do conhecimento. Esta jornada foi sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua capacidade de olhar para além da narrativa que lhe contaram desde o berço. Trata-se de você decidir agora se continuará vivendo sob o peso de uma história desenhada para controlar você, ou se você se atreverá a acender a sua própria tocha e a caminhar livre com os próprios pés na luz da sua própria razão. Pense em todas as vezes na sua vida que você calou uma pergunta porque teve medo de parecer tolo ou herege. Pense em todas as vezes que você sentiu curiosidade sobre algo, mas a sufocou porque lhe disseram que duvidar é pecado. Pense em todos os momentos em que a sua luz interior, a sua verdade, quis brilhar, mas você a cobriu com o manto do medo. O medo de ser julgado, o medo de ser rejeitado, o medo de ficar sozinho. Essa foi a sua própria versão do mito, a sua luz, a sua razão, sendo demonizada pelo medo. Mas hoje, você não precisa mais repetir esse padrão. Hoje, você pode recuperar o que foi roubado. Você pode tomar de volta o seu direito de pensar, o seu direito de questionar, o seu direito de buscar, o seu direito de brilhar. O convite é claro, não se conforme com a primeira resposta.
Não se deixe acorrentar por dogmas que foram construídos com sombra e medo. Pergunte-se sempre: quem ganha quando eu tenho medo? Quem se beneficia quando eu me calo? Quem perde o controle quando eu começo a pensar por mim mesmo? Porque por trás de cada mito, por trás de cada figura demonizada, por trás de cada livro proibido, sempre houve um interesse, sempre houve uma agenda de poder. E quando você vê essa agenda, quando você entende o mecanismo, o medo perde sua força. A corrente se quebra. E aqui eu quero falar diretamente com você. Você que chegou até este ponto. Você que ouviu milhares de palavras e não desligou. Você é diferente. Não é todo mundo que suporta ouvir estas palavras. Não é todo mundo que quer olhar para a verdade por trás do mito. Muitos, talvez a maioria, prefiram continuar na escuridão confortável da obediência. É mais fácil. É mais seguro. Mas você chegou até aqui. Você ouviu. Você refletiu. Isso já diz algo profundo sobre você. Diz que existe aí dentro, no seu núcleo, uma centelha que não aceita a mentira. Uma luz que se recusa a ser apagada. E essa centelha, essa sua luz, merece ser cuidada. Merece ser alimentada. Merece ser compartilhada. Merece ser expandida até se tornar uma fogueira. Este canal existe para isso. Para ser um ponto de encontro. Para lembrar a você que você não está sozinho neste despertar. Aqui existe uma comunidade de rebeldes, de hereges, no melhor sentido da palavra, de buscadores, de pessoas que se atrevem a fazer as perguntas que outros têm medo de sequer pensar. Aqui, nós não veneramos o medo, nós veneramos a verdade, nós não seguimos as sombras, nós seguimos a clareza, nós não obedecemos cegamente por temor ao castigo. Nós caminhamos juntos, usando o entendimento como nosso guia. Se você sente que esta visão ressoa com você, se você sente esse chamado, então este é o seu espaço. Eu o convido a refletir agora mesmo. O que significa para você ser um portador de luz na sua vida cotidiana? Talvez seja levantar a voz em um ambiente de trabalho onde todos se calam diante da injustiça. Talvez seja fazer aquela pergunta incômoda em uma reunião de família onde todos apenas assentem. Talvez seja ter a coragem de viver de acordo com a sua essência, mesmo que o mundo ao seu redor o critique por isso. Portar a luz não significa necessariamente grandes gestos heróicos. Às vezes, é tão simples e tão difícil quanto se recusar a viver em mentira. E agora, um chamado. Se estas palavras, se esta longa jornada acenderam algo em você, não deixe que essa chama morra aqui. Compartilhe-a. Use a seção de comentários abaixo. Diga-me, o que você pensa agora sobre o mito de Lúcifer? Que parte desta revelação tocou mais fundo em você? A sua voz pode inspirar outros. A sua reflexão pode ser a faísca que outra pessoa, em algum outro lugar, estava precisando para despertar. A comunidade cresce, a luz se expande, quando cada um de nós se atreve a falar. Eu também o convido a se inscrever neste canal e a ativar as notificações. Não como um gesto mecânico, mas como um ato de compromisso. Um compromisso com o seu próprio despertar. Cada novo vídeo, cada nova investigação é mais uma peça neste quebra-cabeça. É mais uma luz que se acende na escuridão do dogma. E quanto mais luzes nós acendermos juntos, mais difícil será para as sombras manterem seu domínio. Lembre-se sempre, e leve isso com você. Você não é pequeno. Você não é fraco. Você não é escravo de narrativas inventadas. Você é poeira de estrelas. Você é uma centelha da eternidade. Você é uma mente livre, capaz de compreender o cosmos. Aquilo que durante séculos eles chamaram de Lúcifer não foi nada mais do que um símbolo. Um símbolo que eles sequestraram. Hoje, nós o recuperamos. Não para adorar um novo nome ou um novo ídolo, mas para nos lembrarmos do essencial.
para nos lembrarmos de que a luz nunca foi a inimiga. O inimigo sempre foi o medo, e o medo se vence com clareza. Feche os seus olhos por um último momento. Imagine que todo o medo, toda a culpa, toda a superstição que lhe ensinaram sobre Lúcifer, sobre o diabo, sobre o inferno, imagine tudo isso se dissolvendo, como fumaça, como uma névoa que se dissipa ao nascer do sol. Imagine que o que resta é apenas a palavra original, lux, ferre, portador de luz. Imagine que essa palavra, esse conceito, se acende dentro de você. Como uma tocha. Essa luz não vem de fora. Ela não depende de ninguém. Ela vem do seu interior. Ela não foi colocada aí por instituições. Ela foi semeada em você pela própria natureza, pelo próprio cosmos, desde o princípio dos tempos. Essa é a sua herança. Essa é a sua essência. Esse é o seu destino. Agora, abra os olhos. O mundo lá fora, o sistema, continuará tentando convencê-lo do contrário. Continuará tentando lhe dizer que a luz é perigosa, que a rebeldia do pensamento é pecado, que a clareza da razão é condenação. Mas você agora sabe. Você sabe que nada disso é verdade. A verdade está na sua capacidade de pensar, de amar, de criar, de brilhar. E ninguém, jamais, poderá tirar isso de você. Este é o encerramento da nossa jornada de hoje, mas não é um final. É um começo. É o momento de despertar. O momento de deixar o medo para trás. O momento de recuperar aquilo que sempre foi seu. Que esta história, que esta revelação, não seja apenas mais um relato interessante em sua memória. Que ela seja um sinal, uma ativação, um lembrete permanente. Você é um portador de luz. Você sempre foi. E agora é o tempo de viver como tal. Então, eu lhe pergunto, você está pronto para deixar o medo para trás? Você está pronto para acender a sua própria luz, mesmo que ela incomode as sombras? Se você está, deixe sua marca aqui embaixo, nos comentários. Inscreva-se, compartilhe. Junte-se a esta comunidade de buscadores. E, acima de tudo, nunca, jamais se esqueça. O mito que um dia eles usaram para tentar acorrentar você, agora é a sua chave para se libertar. Porque a luz não precisa de permissão. A luz não pede perdão. A luz simplesmente brilha.